Olá pessoal, estamos aqui para o nosso sexto episódio do GPS Cast e hoje com a presença do meu amigo Eric Mese. Eric passando aqui pela cidade, aqui pegamos ele no pulo, No né, pulo. Eric? E aí, pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. E você já tinha me cobrado para vir aqui, eu falei, eu vou, mas acabamos ficando longe de distância, né, Ginaldo? Exato. Mas estamos aqui hoje presente aí e vamos fazer o melhor aqui para a galera conhecer mais sobre a gente. Legal. Hoje você está morando em Londrina, né, É, Eric? Conta pra gente. hoje de laranjalense virei paranaense, hein? Vai vendo. E também, eu brinco com a pessoa, eu não sei se eu tô mais no Paraná, se eu tô mais nos Estados Unidos também. Eu acho que eu fiquei um paranaense americanizado. Legal, muito bem. O Eric, né, além de trabalhar com mecânica, né, o Vida Eric inteira. agora ele é piloto de drift. Você já está há quanto tempo no drift? Rinaldo, eu acho que indo pro oitavo ano já como piloto, né? Uma carreira que eu não imaginava a chegar no nível que eu cheguei. E o esporte aqui no Brasil também a chegar ao nível que ele chegou e ainda está evoluindo, né? É, ele desenvolveu muito nos últimos anos, então acho que é interessante a gente começar falando desse tema, né? Exato. Como é que o Eric se tornou aí um grande e reconhecido piloto de drifting, igual você colocou, binacional, É, né? binacional, Brasil Brasil e e Estados Estados Unidos. Unidos. Bom, o drift ele existe aí há muitos anos, né? É um esporte que surgiu no Japão, né? Para poucas pessoas às vezes que não são muito influentes do esporte, o drift ele veio lá do Japão, uma manobra que foi conhecida, até esqueci o nome do japonês que inventou lá, um nome fácil, mas agora não vem na cabeça. Foi uma manobra que ele descobriu na corrida, fazendo a curva de lado, acelerando, distracionando o carro, né? Que hoje é o drift. Ele descobriu que ficou mais rápido do que você tentar fazer uma curva normal, com frenagem e tal. E aí começou a desenvolver esse esporte no Japão e com o passar dos anos isso aí foi expandindo de um jeito que se tornou o esporte do drift, né? Então começou lá no Japão. Hoje no Japão inclusive até hoje é muito forte lá, né? Que tem a Fórmula Drift Japão, tem várias outras Categorias. categorias lá dentro que são fortíssimas lá, né? A D1, que são famosas lá no Japão. E só que hoje o mundo expandiu de uma forma que Europa, Estados Unidos, enfim, todos os cantos do mundo hoje tem o drift, né, conhecido. E eu conheci o drift através do filme do Velozes e Furiosos, que é o Tokyo Drift, né? Eu acho que foi em 2008, se eu não me engano, que lançou aqui no Brasil, que a galera começou a saber o que era o drift pelo filme, quem não conhecia. Eu já tinha visto uns vídeos na internet há muito tempo atrás, né, antes de conhecer o filme, dos carros estacionando, saindo de lado. Inclusive, eram uns vídeos do Supra, que é um dos carros mais famosos JDM lá no Japão até hoje, né, nos Estados Unidos, inclusive. E eu não sabia o que era. Para mim, era só um carro estacionando na curva. E depois que veio o filme, a gente foi aprofundando e eu fui conhecendo mais sobre o esporte. Eu já, desde pequeno, lidando com carro, né? Meus avós, o Reginaldo sabe aí da família aí, da parte da minha mãe, sempre mexeram com restauração de carro. Meu avô trabalhou na General Motors há anos. Então tem um sangue um pouquinho da família aí, né? Já o gosto do carro. Mas eu acho que foi quando eu fui descobrir mesmo do esporte assim visual, foi em Itu, na Skin Carlió, que hoje reabriram a pista, né, lá da Skin Carlió, onde é o cartódromo. Foi lá a primeira vez que eu vi visual, pessoalmente, um carro fazendo drift. Foi em 2000, eu acho que em 2013, se não me engano. Foi quando eu tive o contato com o drift pessoal, assim. Eu já acompanhava drift show do Sérgio Ranazono, Hashimoto da época, eu já acompanhava pela internet. Mas visual e contato, assim, foi lá em Aí Itu. você tendo contato ali na pista Ali foi o amor à primeira foi a vista. primeira vista. Porque eu já era da arrancada, né? Eu já mexia com carros, já gostava de carro. Na época, a arrancada tinha pista aqui em Saltinho, que é próximo aqui de Tietê. E aí o gosto já estava na mão. É, e você sempre trabalhou com preparações de carros, né? Eu lembro que você tinha a ProX, né? ProEx, até hoje ela existe, né? Mas a gente começou com carros mexendo com manutenção do dia a dia, entendendo qualquer tipo de carro de manutenção. E depois a gente foi aprofundando, que era a minha área da performance, vamos dizer assim, que é a preparação dos carros, né? Carros de arrancada, carros de circuito, carros de rua mesmo preparado. E depois, quando eu entrei no meio do esporte, do drift, aí a oficina deu uma expandida para o caminho do drift gigantesco, sabe? Então foi muito bom pro meu empreendimento ali também, pro meu negócio,
quando eu conheci o drift, né? A turma brinca, né? Pô, o drift afunda, né? Você quer ser milionário? É só entrar no drift, mas você tem que ser bilionário, porque você vai ficar vai cair uma categoria. A gente sempre brinca assim, né? Porque queira ou não queira, o automobilismo brasileiro é muito dinheiro envolvido. Sim. Dependendo da categoria da onde você vai andar, participar, competir, é muito dinheiro. Então, o drift para mim foi o contrário. Apesar de ser um gasto, né, para a gente estar ali, um investimento, mas me trouxe um retorno muito grande para a oficina. Né? Eu fui um bom tempo referência no Brasil assim de oficina. Muito legal. É bacana comentar, né, gente? Como eu sempre tenho falado aqui nos nossos podcasts, de falar de empreendedores aqui da nossa região, né? E o Eric, né, aqui de Laranjal Paulista. Eric, então como é que foi, né, os primeiros passos, né, de você sair de uma oficina? É evidente que você já trabalhava com carro, preparações, teve a influência aí da família, mas de Laranjal Paulista, uma pequena cidade aí do interior paulista, para ser referência, né? Podemos falar não só nacional como internacional na parte de drifting, né? Como é que foi os primeiros passos? Teve a primeira situação lá da pista, lá da Skin Cariol, e aí quais foram os próximos passos? E por que eu te pergunto isso? Porque é muito importante que as pessoas saibam que para você poder avançar em alguma coisa existe uma jornada. Né? Sim, eu falo a escada, né? Tem a escadinha ali que você tem que começar a subir ela. Na verdade foi assim, quando eu tive esse contato lá em Itu, na Skin Cariol, foi meu primeiro contato visual ali ao vivo, né? Eu falei, meu cara, eu quero isso pra minha vida. Que esporte maluco. Por que que eu falo? Porque é um esporte que, como eu vim da arrancada, né? Eu brincava na arrancada, infelizmente acaba sendo, ainda mais hoje que a gente tá na tecnologia muito avançada de sensores e tudo, acaba sendo não só um piloto bom, e sim um equipamento. Então eu falo assim, a gente brincava. Você pode pegar um cara ruim de braço, né, que a gente chama, o cara ruinzaço que não sabe dirigir, dá um carro de arrancada para ele, que tem todos os seus controles ativos lá, que ele vai fazer algo melhor do que um cara que é um bom piloto com um carro ruim. Então é uma coisa que valia muito dinheiro. Se você tem condição, você anda na frente. Você não tem que ser só um bom piloto, você tem que ser um bom piloto. Óbvio que a arrancada também não é qualquer um que vai sentar lá e fazer alguma coisa, mas não é o piloto que está levando É a máquina, né? É a máquina, acaba sendo um investimento na máquina. E é uma coisa que me decepcionava, porque a gente nunca veio, né, com uma condição financeira assim exagerada para você torrar um dinheiro num carro de arrancada. Então, consequentemente, na arrancada era brincadeira. Não ia ter chance. Não, exatamente, eu não ia ter uma chance de disputar um campeonato, qualquer coisa que tivesse ali um evento. Porque se o cara tem dinheiro, mas ele não é um bom piloto, mas ele tem o melhor carro do evento, ele vai andar na frente do cara que é um bom piloto. É como a gente diria antigamente, né? O dono da bola, né? O dono da bola. Tirou a bola, o campinho não funciona, né? Exatamente. E o cara geralmente dando a bola é ruim, né? Ele fica chateado. Ele fica chateado. No gol, né? Exatamente. Nada contra os goleiros, não, mas não. normalmente coloca o cara no gol, né? Exatamente. Mas aí quando eu enxerguei no drift e eu vi um Chevette fazendo melhor do que uma BMW lá na época, um carro, um Ômega fazendo melhor do que uns carros que estavam lá, eu falei assim, meu, esse é o esporte que eu quero, porque se eu for bom, democrático, né? Se eu for bom, eu não preciso ter o melhor equipamento do mundo, claro. São duas coisas que andam, dois pesos na balança, né? Você tem que ter um equipamento bom, mas você também tem que ser um bom piloto. Não adianta você ter um ou outro que não vai funcionar. Então, isso que me chamou muita atenção no esporte. Primeira coisa que eu falei, isso aqui que eu quero para mim. E fora que é um show para quem assiste. A pessoa ela pode não gostar de um carro, ela pode não gostar de automobilismo. Quando a pessoa assiste aquilo, ela impressiona de uma forma, né? Isso é o presencial que a gente vê até hoje. Meu sobrinho, isso a gente vê direto no evento. Meu sobrinho me encheu a paciência para vir aqui, meu neto, meu filho. E no final do evento, essa mesma pessoa às vezes vem falar com a gente, eu amei isso daqui, agora eu quero vir em todas e não sei o quê. Então, você vê que troca a chavinha, porque é diferente, não é uma corrida normal, que vai passar na frente. Não sei o quê. Eu me lembro das suas primeiras corridas, né? Foi em Piracicaba, né? Piracicaba, sim, tem até hoje. E eu lembro da Miriam, sua mãe, né? Um abraço pra Miriam, né? Um abraço, mãe. Ela comentando, falou assim, nossa, Reginaldo, você precisa de ver. Que dúvida, né? A gente fica ali no muro, com o coração na boca. Mãe, né? Vai bater, vai não sei o quê. Vai detonar, né? Porque, na verdade,
o segredo do drift, né? Você tirar o máximo de proveito ali Da curva, da da curva, velocidade. né? E tá muito próximo, né? O contexto é o controlar o descontrolado, né? Você tem que tirar o carro de lado, você vai fazer a curva mais rápido do que poderia ser feito normal, com o carro de lado, controlando ele, né? E o cara que está atrás, que seria o que vai te acompanhar, ele tem que fazer a mesma mímica que você. Então vai andar colado, próximo, às vezes batendo, encostando. E como é que funciona, né? Só explica um pouco pra gente aí como é que é essa dinâmica aí dos dois carros juntos, né? Por bateria, né? O drift ele é composto assim. Muitas pessoas às vezes têm essa dúvida. Às vezes eles estão assistindo um vídeo na internet aí que vocês assistem, vê direto aí algum post, alguma coisa, com mais do que dois carros fazendo drift. Isso já é um show, ou uma apresentação, ou um treino livre. A competição é somente dois carros. Então não pode ter três carros, não existe isso. É dois carros. Ele é feito pelo líder e pelo chaser, que seria líder e perseguidor, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas perguntam, mas é uma corrida? Você tem que apodar? Não, não é uma corrida. É feito um classificatório. Os juízes, geralmente são três juízes, até tem um quarto juiz às vezes para ajudar. Eles analisam os critérios, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas Sim, eles analisam os critérios que a gente sabe, aonde você tem que passar com o carro, o que você tem que fazer, que isso é passado no briefing antes, tem todos os desenhos na pista onde você tem que pôr o carro. Você vai fazer uma ou duas voltas de classificatório sozinho, eles vão dar a nota. Então tem 30 pilotos, os 30 pilotos vão fazer as voltas, eles vão julgar as notas, forma-se a chave igual ao futebol, né? Primeiro com o último, segundo com o penúltimo, e vem fazendo a chave. Quando tem a chave, é feita as batalhas, que é de 2 em 2, que é o mata-mata. Então, começa a melhor nota que tirou, vai ser o líder, que vai puxar a fila, e o que teve a pior nota que formou a chave, ele vai seguir. São duas voltas, primeiro puxa a fila, com vantagem de pontuação vai ser o primeiro, o de trás tem que perseguir ele, todos os movimentos, o lugar que o carro do líder estiver indo, o que está atrás tem que copiar, é a mímica. Tem que ser bailarina, né? Tem que ser, ao mesmo tempo, os movimentos dos dois carros iguais, literalmente uma bailarina. Não pode fazer em delay, porque isso o juiz começa a descontar ponto. Então, por isso que é sempre em dois carros. Então, ele nunca pode apodar, ele vai seguir do começo ao fim, copiando o que o da frente fez. Acabou essa volta, vai voltar lá e aí inverte a posição. Aí o que estava atrás vai na frente e o que estava na frente vai atrás. Aí ele faz a mesma coisa. E aí os juízes analisam quem foi os dois melhores que fez a liderança, qual foi os dois melhores que fez a perseguição. E aí se dá a nota de quem passou, empatou ou perdeu. E aí a decisão final do campeão se dá Mata-mata. Vai descendo a chave, vai fazendo a chave, chega lá quartas, oitavas de final, quartas de final, semifinal, final. E chega a hora que ali no balé final vai estar os top. Sempre se encontra os top ali na semifinal, ali na chave, nos dois lados da chave. E o segredo é o quê? É quando você está liderando, você ser melhor ou quando você está perseguindo? São dois fatores, né? A liderança, a gente fala que quando você sai na liderança, você tem que fazer a volta de 100 pontos, que a gente fala. O que é a volta de 100 pontos? Quando você está no briefing que o juiz falou, você tem que passar aqui, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quando você está em uma batalha, você tem que procurar fazer essa volta, a melhor volta possível, perfeita, para você poder dar espaço para o que está te seguindo fazer a mesma coisa. Um exemplo, você não pode fazer uma curva fechada, senão você não dá espaço para o cara que está te perseguindo conseguir acompanhar você, senão ele vai ter que passar com a roda na grama. Então a curva tem que ser aberta. Então, e quando acontece isso, aí tira ponto do líder, porque ele não está no lugar correto. O líder não está liderando. Não está liderando. É isso aí. Isso é muito legal, né? Porque a gente fala muito sobre liderança, né? Exatamente. Então, tem que ser uma liderança perfeita. Olha só que bacana, gente. Até no esporte, né? O líder ele tem que ser aquele que vai dar o exemplo, né? Então, automaticamente, quando eu fecho a curva, eu não estou dando espaço para que o meu liderado cresça e consiga fazer, repetir os passos do líder. E você vai ter atirando. Olha que lição legal, né? A gente fala aqui sobre empreendedorismo e a partir do esporte a gente consegue pegar um gap aí de um assunto que dá para fazer um link, né? Você tem que fazer a sua melhor liderança possível, porque é onde mais você vai conseguir. No entanto, que se você não faz uma boa liderança como uma empresa, você não vai evoluir. E o que acontece? Quando o piloto que não fez uma boa liderança, ele deixou uma margem de erro muito grande para ele. Quando você inverte a jogada,
o seu oponente que está ali, ele vai ser seu líder agora, ele tem a chance de fazer uma liderança melhor que você. E essa liderança vai validar. Entendeu? Ou seja, você deixa outro passar à frente, né? Então veja, se você como líder não evolui, O outro vai outras evoluir. pessoas Ele vão tem a passar chance de evoluir. a vida é para frente, né? Pra frente, Muito exatamente. bem. E E como é que foram aí as primeiras batalhas? nunca esquece, né? Aquela tensão. Assim, é uma adrenalina que não dá para descrever, sabe? É que nem estava me falando ali minha jornada. Depois de Itu, que eu fui lá e conheci presencial tudo isso, eu fui comprar um Chevette, que era o que eu podia na época, e comecei a ver se eu tinha jeito para aquilo ali, né? A gente já é o cara da malícia, porque eu já era da arrancada, eu já tinha carro tração traseira, a gente já tinha malícia E do eles são carro. tração traseira? Tem que ser somente tração traseira, Entendi. entendeu? Porque ele tem que escapar a traseira, né? O carro tem que sair de traseira. Sabe aquela curva que você vira com os opalão antigamente? Você dá aquela acelerada na chuva e o carro dá aquela escapada, você não sabe o que faz? Sei. É isso daí. Então, E aí, mas ali vocês sabem o que ali a faz. gente sabe o que faz. No entanto, que até uma deixa para falar e que é interessante, isso daí serve muito para direção defensiva, sabe? Um curso, o cara que sabe fazer, a pessoa que sabe fazer drift, ela nunca vai passar apertado numa situação de risco em estrada normal. Ou seja, reflexo, que é o drift tem que ter muito reflexo, controlar o descontrolado. E aí Entendeu? você vira, né? Esses dias eu vi um vídeo, né, da bicicleta que você não conseguiria comandar ela, Comandar né? ela. O que eles fizeram uma experiência para ver quanto tempo que a pessoa se adaptava a uma bicicleta que ela fazia invertida. Então você virava Você para a vira pra um lado, direita, vira pro virava outro. para a esquerda. Ela falou assim que, em geral, um adulto, ele leva 10 meses para se adaptar. Com a bicicleta. E a criança, 2 horas. 2 horas, nossa, é muita diferença. É muita diferença. É incrível essas coisas É aí. incrível. É muito incrível. Então, essa parte do drift é muito interessante na parte dessa direção defensiva, né? Você acaba evitando muito acidente, muita coisa na vida, no dia a dia. E após essa compra do Chevette, eu comecei a me envolver com o pessoal. Eu mesmo, como eu já tinha oficina, né? Mexia com carro de arrancada e tal, eu comecei a preparar o Chevette. Só que é uma preparação bem diferente, o drift da arrancada. São totalmente diferentes os meios. E eu comecei a me aprofundar no assunto, comecei a conhecer pessoas, né? Eu gosto de falar bastante, vocês estão percebendo, né? Imagina, fica à vontade. Eu comecei a conhecer pessoas, fazer amizade, descobrir onde eu podia andar, quem podia me ensinar. E eu fui abrindo um leque. E fui evoluindo, fui andando, fui brincando. Quando chegou um ponto que o Chevette me limitou. Eu vi que eu estava evoluindo e parei e o Chevette não deixava evoluir. Aí o pessoal vendo, cara, você está andando muito bem. Pessoas que não me conheciam, tipo, eu andando sei lá, quinta vez eu andando na pista lá de Itu, vinha gente falar assim, você andava no Japão, como se eu tivesse um histórico. Eu falei, não, mas você anda bem, como que assim, em pouco tempo? Aí eu falei, eu tô levando jeito pro negócio, eu acho, né? Aí você começou Foi a legal essas, né? Mas uma lição interessante é o seguinte, né? De novo, mais uma lição para o empreendedorismo, né? Como o nosso podcast de empreendedorismo, Claro, todas as suas com deixas certeza. aí. Comece com o recurso que você tem, né? O perfeccionismo faz você paralisar. É evidente que chegou um dado momento que você precisou de uma ferramenta melhor. Senão Mas não ia é porque evoluir. você estava no caminho, né? Então, uma outra dica: invista sempre em algo que você conhece inicialmente, para que você não tenha problemas, né? Então, como você comentou, você já era da arrancada, você já trabalhava com carros preparados, Sim. então você não foi um aventureiro, né? Por mais que você estava diante de um novo desafio, você era alguém que já estava estava no no ramo. meio, né? Estava no ramo. Então, vai investir em algo, invista em algo que você conhece, para que você não perca tempo aprendendo na operação, né? Então Sim. você já Você tinha já vai encurtar um noções, caminho, né? né? Exatamente. Seria a mesma coisa de, por exemplo, em vez de você trabalhar com drift, você fosse jogar vôlei, né? Nossa, Você quanto tempo ia demorar para mim chegar na evolução? e aí você ia perder um tempo precioso porque você não estava no ramo, né? Exatamente, isso aí é muito importante. Eu que como dou aula de drift para algumas pessoas também, já várias, exatamente o que você está falando, é uma pessoa que, um exemplo, tá? Não que não vai conseguir, mas exatamente o que você falou, é o tempo que você às vezes vai perder. O cara sei lá, vou falar o quê? Médico. Nunca teve uma malícia com o carro, nunca foi do meio do carro. Não é que eu tô falando que não dá para fazer. Claro, tudo dá, qualquer pessoa consegue.
com determinação, foco ali, vai fazer. Mas a gente está falando do tempo. Então, você pegava vamos chutar aqui, um doutor, ele passava um dia no curso e, malemar, ele conseguia fazer um 8 completo, né? Um zerinho completando um 8. Aí você pegava um moleque lá, um meninão, que já era ali do meio do carro, já estava ali, já era daquilo dali, em 1 hora ele estava fazendo aquilo. Então, você vê o quanto de tempo você tem, né, de diferença. A aptidão com a preparação, né, ela vai trazer você para a excelência. Exatamente. Muito bem. O doutor que a gente citou lá, ele vai conseguir? Claro que ele vai, mas é um tempo maior, porque ele não é daquele muito ramo. mais longo. Exato. Então, normalmente o resultado que a gente não tem é porque a gente não tem o conhecimento necessário para poder atender aquele resultado. Aí você lá com o seu Chevette começou a ter bons desempenhos, né? Uhum. E aí, de novo, né? Não é a ferramenta que faz o piloto, e sim o piloto Exato. que faz a ferramenta, Exato. assim como você é empreendedor. Então você foi lá, trouxe, né, uma atenção da categoria para o seu desempenho, né? Sim, né, a galera que assistia lá comentava, nossa, mas você anda bem, você tá andando bem pra caramba. E aí eu vi que eu comecei a me limitar, não conseguia ir mais além. Na época não tinha muito recurso de peça pro Chevette. Hoje até tem bastante, sabe? Hoje tem Chevette ganhando campeonato aí até. Mas na época não tinha esse recurso. E o que era usado? BMW, que era um custo-benefício mais rápido, prático, e era o que a gente tinha na mão aqui. E aí eu fui, comprei uma BMW e comecei a desenvolver a BMW, todo o processo novamente. Eu lembro dela. Você lembra dela? Na oficina. Isso. E aí eu fiquei com ela, fui evoluindo cada vez mais. E logo após isso, eu consegui comprar um carro dos sonhos de qualquer um que gosta do drift, até o JDM, que é o meu 240 SX, que eu tava até um tempo atrás, né? Que foi minha história, minha carreira foi em cima desse carro, que é o famoso Silvia S13 240 SX. E aí quando eu comprei esse carro, foi um boom. Eu já comprei com intenção, porque eu vim treinando, vim evoluindo. Aí eu pegava alguns patrocínio pequenininho de amigo, ô, fulano, me arruma 10 par de pneu usado da borracharia, sabe? Foi assim. A minha mãe ajudava lá, a empresa dela comprava o álcool, sabe? Pagava o álcool pra mim lá, porque era um hobby. A gente ia lá brincar, se divertir no final de semana. A gente chamava de Soul Kokai, que é como se fosse um drift day, um dia de drift livre. Era assim que era. E existia o campeonato, que é a Super Drift Brasil, né? Na época começou em 2014, se eu não me engano, 14 ou 15. E, claro, qualquer sonho de quem está aprendendo drift evoluindo é entrar dentro do campeonato. Só que era inviável financeiramente ainda. E eu também tinha que aprender bastante. E aí passou 2014, eu com o Chevette, 2015 já foi virando essa BMW já com um carro que é o JDM que eu comprei. E quando eu comprei ele, eu já comprei para ir para o campeonato. Foi onde eu falei, eu vou meter a cara no campeonato. Ou seja, vamos juntar o que eu tenho aqui. Aí você entrou no campeonato. Aí eu entrei no campeonato e era em Itu. Itu. E era em Itu, na esquina Cariol, em 2015 e finalzinho de 2015. Todas as provas eram lá? Da Super Drift Brasil começou. Eu peguei 2 provas lá. E eles faziam, era em Santos, aqui em Piracicaba. Tudo próximo. Tudo bem próximo, na região de São Paulo. E aí quando eu meti a cara assim, falei, não, vamos lá. Eu comecei a me destacar no campeonato também. Eu comecei a evoluir mais. Aí você começou a liderar. Exato, começou a liderar. Eu estava com o equipamento certo, eu estava com o equipamento bom, eu estava me dando bem, eu estava evoluindo. E aí eu não parei mais. Aí foi onde eu vim conseguindo me destacar, aí eu comecei a conseguir patrocínio, uma ajuda daqui, uma ajuda dali, amigos empresários, agradecer o Djalma da Usual também, que... Grande Djalma, né? Vai estar aqui com a gente aqui. Ele me acompanhou há muito tempo já, ele desde o comecinho. O nosso Djalma tá lá no Rally dos Sertões, né? Djalma tá lá fazendo um estrago no Rally lá, andando de UTV. E ele é um cara assim que eu gosto muito, considero muito, porque desde o comecinho ele sempre me apoiou, sabe? Ele nem ele imaginava que ele ia estar competindo, correndo. Na época ele andava de kart. E olha só onde ele está hoje aí, de UTV, Rally dos Sertões, na Copa Truck, com uma equipe gigante. Sim. Então, e foi assim, aí essa evolução foi assim, foi só crescendo. E junto com essa evolução do drift, da minha de piloto, de carro, eu vim arrastando o público para dentro da minha oficina. Porque eu sempre fui um cara caprichoso. Eu sempre fui um cara que eu trato das coisas dos outros como se fosse minha. E eu sempre fiz assim, do melhor meu possível. Sabe? Então, e a galera via meu carro, caramba, eu sempre fui um pardal, né? Um engenheiro maluco, professor Pardal. Sempre gostei de desenvolver peças, sempre gostei de estudar, entender aquilo, melhorar as coisas, sempre foi assim. Eu comecei a desenvolver kit angle, que é para esterçar mais para os carros. Comecei a fazer muita coisinha. E aí
Eu vim trazendo ao público, vim trazendo minha oficina em 2019, praticamente, assim, era uma oficina conhecida no Brasil inteiro, no Japão. Pessoas do Japão ligavam para mim, mandavam mensagem, brasileiros que moram lá, já sabendo do meu nome, que eu já estava bem crescido como piloto no drift, né? Eu fui vice-campeão em 2017, vice-campeão em 2018. Então, você começou em 2015 e 2015, já atingiu um já. vice-campeonato já no 2 Eu anos não seguidos. lembro, acho que foi. Ó, eu não vou lembrar muito, eu sou meio ruim de memória, tá, gente? Mas eu acho que 2017 eu já fui terceiro colocado no geral, se eu não me engano, tá? 2018 vice-campeão, 2019 vice-campeão, 2020 era para mim ser campeão, mas por alguns erros de julgamento lá na época eu perdi de ser campeão, né? Uns erros assim, por causa de câmera, posicionamento. Até hoje o evento, né, fala sobre isso, às vezes quando a gente comenta, era para mim ser campeão, foi tirado da minha mão, Escapou dos escapou dedos. dos dedos, mas não era para ser, tá tudo certo. E aí foi essa evolução grande. Quando surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos, a gente já vem mirando algo maior sempre, né? Pelo menos na minha concepção, você sempre tem algo já que você vê que tá bem, você já mira algo maior, né? Então os Estados Unidos, um dos melhores eventos, é a fórmula do negócio. No entanto, chama Fórmula Drift também. Então, todo mundo mira naquilo dali. É o E mais aí top. você começou a evoluir, e como é que foi com os colegas de profissão, que um recém-chegado, né, um novato, né, Novato. começando a ocupar lugares de quem já estava lá há mais tempo, né? Exato. E foi bem isso. Foi muitos pilotos que estavam lá na época, eu já fui meio que conseguindo chegar mais. Mas eu acho que para mim foi um ambiente legal, sabe? Eu fiz muita amizade. Assim, você via as pessoas ali, caramba, o cara tá andando muito bem, evoluiu demais, é nítido. Então, eu acho que logo no começo, assim, foi muito interessante isso daí. Acho que foi um tchan legal, sabe? Porque ele. Semana passada eu estava assistindo lá, o locutor foi uma loucura. Eric Messi fez Foi a lá. volta perfeita. Foi show de bola. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele fez. Raspando no muro, né? Que foi lá falar de Falou. Londrina. Exatamente. Cara, o esporte evoluiu muito sobre questão técnicas, questão pilotos. Todos os pilotos teve uma evolução muito grande. Até tenho vários amigos preparadores meus que eles até às vezes eles chegam assim, brincam comigo, cara, você tá entendendo que você fez uma revolução nos carros do drift? Eu falei, como assim? O que eu comecei a trazer de conhecimento, eu fui para os Estados Unidos em 2019, eu comecei a querer fazer os carros igual de lá, profissionais. Eu desmontei Você alguns tinha, carros. além de piloto, né? Tem mais pilotos que são mecânicos também? Ou você Tem alguns assim, mas eram menos. Hoje até tem mais, mas eu era um dos que mais estava ali como piloto. Você era alguém que tinha mais, mais agregado tudo, né? agregado. Porque não sou só um piloto, eu sabia o que podia melhorar no carro. E aí foi onde eu vim trazendo as Você evoluções. tinha, como diz, o feedback do carro, o que melhorar. Você tinha O sabia feeling de tudo. do negócio. Exato. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu voltei querendo fazer o carro top. E eu fiz o meu, fiz o carro do Vinícius, fiz uns 2, 3 carros. Que quando eu fiz esses carros, assim, foi um baque para a galera, um dos carros mais top do Brasil de drift. E isso foi interessante porque eu ajudei a todos olharem e fazer igual. Não é inveja, não foi inveja, foi uma evolução do esporte. É muito Entendeu? importante entender, né? Quando você está numa posição de vanguarda, de liderança, você vai criando, na verdade, um novo conceito, né? Você trouxe um novo conceito, e isso que é muito importante, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, é importante entender que para que você possa ser diferenciado, né? Você não acompanhar a multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente. Exato. E eu consegui fazer isso, muitos preparadores até hoje falam, cara, você trouxe uma evolução para o esporte, porque eu criei um monte de coisas diferentes, eu trouxe um carro profissional, mais pica das galáxias que a gente brinca, né? E aí a galera começou a copiar, fazer igual, mas não copiar no sentido, vou copiar ele, não, vou evoluir junto, é evolução. E aí a gente veio, de 2019 para cá, veio vindo um arrastão de evolução, e todos os pilotos começaram a evoluir com o carro melhor. Então hoje a gente tem muitos pilotos lá que é o mesmo nível. Antigamente, na época que a gente estava entre 2019 para trás, você falava assim, ó, 5 os melhores pilotos que vai dar o pódio. Você já contava os 5 pilotos do pódio. Hoje você não sabe mais, porque tem lá 15, 20 pilotos que pode variar do pódio. É tipo Fórmula Indy, né? Ficou 40 carros, você não sabe quem vai ganhar. Exato, você sabe que são os tops ali, são nós ali, entendeu? Os pilotos evoluídos ali, de velha guarda, que a gente já tá ficando velhinho lá dentro, né? 8 anos fora. Tem a molecada aí de
Molecada de 16 anos fazendo drift já. E o pessoal que está chegando novo tá vindo? Nossa, esse simulador da vida aí, que a molecada vive no simulador, isso daí é um feeling que eles têm absurdo. A gente tem. Olha, se eu te der um simulador, você não vai fazer nada. Nem aqueles estacionados da autoescola, você não vai conseguir. É muito diferente você sair da realidade para o virtual. Você tem que se adaptar muito com aquilo. Principalmente a gente no drift ali, sentar no simulador para fazer drift, meu Deus, todos os pilotos que saem do real pro virtual não conseguem de primeira fazer nada, porque é muito diferente. Agora, ao contrário, o virtual, por exemplo, você pegar seu filho ali que faz drift ali, tem 12 anos, ele é viciado no jogo ali no simulador, faz tudo que tem que fazer no. Se você sentar ele no carro, amarrar ele direitinho, ele vai fazer igual. É impressionante. O simulador, na verdade, ele é um preparador. O simulador, ele é 100% certeza do que o que ele faz no simulador, ele vai passar, sei lá, 80% para aquilo dali. Porque é mais fácil ele adaptar com a força G com a realidade do que o oposto. A gente está acostumado com a força G, quando você entra no simulador, falando por mim, e os outros pilotos que a gente conversa, né? Você está esperando ali o vento, o barulho, o movimento, a força G ali, e não acontece. Então você não sabe o quanto que você tem que frear o carro, é muito diferente. Agora, ao contrário, já funciona. No drift em geral, qual é a velocidade máxima que atinge? Não existe uma regra, e depende muito da pista, mas vou falar pela dos Estados Unidos. Lá a gente chega à pista que mais é rápida lá, 110 milhas por hora, ou seja, 170 km por hora. Mas a gente está falando de lançamento. Mas como assim? Lançamento não é que eu estou de lado a 170. Eu venho na reta, acelerando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Quando dá os 170 por hora, eu jogo o carro de lado. Entendeu? Então, aí depois, na hora que você põe o carro de lado, você está diminuindo a velocidade e você acelera para continuar. Dá muito muro ou não? Dá. Assim, a gente não tem margem para erro. O que acontece? Tem algumas pistas, Orlando, por exemplo. A pista de Orlando é um oval. Né? Muita gente conhece a pista de Orlando lá, né? Então ela é um oval com, a gente chama de bank, né? Que é uma inclinação muito grande de pista, sim, como se fosse NASCAR. Uhum. E o limite do nosso alcance pro drift é raspar a traseira do carro no muro. Então você tem que raspar a traseira do carro no muro. Ou seja, você tem que ir lá em cima. Ali em Orlando, eu não sei dizer exatamente a velocidade, mas vamos falar em quilômetros. Ela deve dar ali seus 80, 90 por hora ali na reta, talvez um pouco mais. E depois você acelera para ganhar velocidade no muro. Então, se você errar, bater um pouquinho a mais a traseira no carro, bate e arrebenta no muro. Entendeu? Então, assim, não tem Você mais. já sofreu com acidente? Grave não, mas de bater no muro várias vezes. Assim que aprende, né? Dá umas caídas, se levanta e vai para cima, né? Exatamente. E como é que está sendo conciliar aí 2 campeonatos ao mesmo tempo? Isso daí é uma coisa que eu vim conversar com o Reginaldo antes do podcast aqui. Conciliar isso, por quê? Eu acho que vida de piloto, eu acho que é uma vida. Vida do piloto, independente da categoria, ele tem que tirar a vida para isso, porque você tem que dar atenção aos patrocinadores, você tem que visitar, fazer sua parte do combinado lá do contrato, você tem que treinar, você tem que estar indo, enfim, você tem que estar sempre focado naquilo, tem que estar sempre treinando. E a gente, eu tenho que ter umas 10 vidas para tudo que eu quero fazer, né? Mas é difícil conciliar, porque, como eu falei, a gente tem outros comércios, né? Você sabe que eu tenho oficina, que eu falei aqui para vocês já. A gente tem oficina que tem que administrar. Além de piloto, você é empreendedor, né? Empreendedor, tem oficina, eu sou youtuber, né? Então eu tenho que gravar conteúdo, parte de Instagram, marketing, rede social também. Mas, como você diz, né? Na sala do lado ali, a gente estava numa boa... Botando tudo na linha, assim, né? Essa é a ideia, né, gente? É importante que a gente tenha mentores, né? Exato. E isso é muito importante, né? Eu falo que na parte física, a minha esposa é minha mentora, né? Sabia como é que eu fiz com ela, né? Um beijo para minha esposa, que para eu poder fazer academia, né? O combinado com ela é 3 vezes por semana ir para academia. Quando eu não vou, eu tenho que mandar o Pix. Aí vai ser forçado a fazer, né? Exatamente. Não vou nem perguntar o valor, viu? Por conta disso, então, eu falo que é importante a gente ter essa questão, né? Como você falou, você tem um monte de coisas para organizar e é preciso, às vezes,
ter alguém ali te ajudando a fazer esse trabalho e a gente está junto nessa jornada aí. Exato. Eu acho que essa parte da mentoria, como você citou, eu acho que é uma coisa primordial para quem tem vários negócios. Até porque você tem que tomar um cuidado, né? Não sei se eu vou estar falando bobeira, você pode me corrigir. Quem faz muito não faz nada. Você dissipa a energia. Exato. Então você tem que tomar cuidado aonde você vai, assim, pegar os seus melhores objetivos ali que você acha que aquilo é para você, com um mentor para te ajudar nisso. E não adianta você abraçar como aconteceu comigo, né? Querer fazer tudo. Ah, eu quero ser piloto aqui, eu quero ser mecânico, preparador, tuner. Eu sei fazer um pouco de tudo, eu sou um bombril. Eu aprendi tudo na minha vida. Eu sei soldar, eu sei lixar, eu sei pintar, eu sei fazer funilaria. Eu sou tuner, cara que faz tunar injeção, remap de carro. Eu sou piloto, eu sou youtuber, enfim. Então calma aí, peraí. A gente tá brincando agora aqui. É uma vida só. É uma vida só. Então, peraí, o que eu quero ser? Eu quero ser um piloto, como eu estou sendo hoje, né? Cada vez sendo melhor, buscar o topo do pódio, né? Mostrar o que a gente pode, né? Mostrar o meu melhor para mim mesmo. E através disso a gente tem que saber administrar as outras coisas por trás disso. Isso que você comentou é muito importante, né? O que você está falando, tudo isso se resume na palavra gestão. Então, a gestão, né, do tempo, a gestão das oportunidades, porque é evidente que, né, que a partir do momento que você passa a ter visibilidade, começa a surgir oportunidade muito grande, né? E aí é a hora que você tem que estar calibrado com o que você tem de objetivo para você poder dizer não a algumas oportunidades, né? Às vezes não é válido aquilo e você não sabe se é ou não, aí entra o mentor ali. Não, mas pode deixar que não. Vamos cuidar disso. Reginaldo, tudo agora tá na mão do Reginaldo aqui, ó. Não, mano, vamos ver, você vai ver. Mas é engraçado isso. Eu lembro na época das corridas, né, que o pessoal, porque eu tenho outro problema. Quer dizer, não vou dizer que é um problema, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu sou um coração muito bom. Mas às vezes acaba sendo ruim, né? Mas a gente aprende, caleja, né? Uma das coisas que é muito importante, né? E qual que é o trabalho do mentor, né? É tirar a romantização do negócio. Então, negócios são negócios, amizades são amizades, e as empresas serão feitas, né, para realmente gerarem resultados, né? As empresas serão feitas para crescer, para gerar resultados e para que elas possam realmente evoluir. É evidente que as empresas são feitas por pessoas e as pessoas que estão com a gente tem que valorizar, a gente tem que dar total credibilidade para essas pessoas, mas até o limite do que é possível, né? Exato. Então, quando passa a ser impossível, né, a gente está fazendo o papel de Deus, né? E nós não somos Deus, né? Nós comentamos sobre isso, né? Exato. Tem pessoas que ao longo do caminho elas vão ficando para trás, né? No seu caso em específico, que trabalha com velocidade, né? Sim. É igual no drift, né? Então quem não acompanha o balé vai ficar para trás, vai ser eliminado na bateria, né? Então é muito importante essa calibragem de entender que até onde é possível. Tudo na vida tem um limite, né? Tem um limite do tolerável e quando passa daquele limite a gente, na verdade, tem que parar e não avançar. Né? E isso, tendo mentor, é mais fácil, né? E não avançar sinal, exatamente. Porque eu sofri muito com isso. Na época, que nem eu comentei, o pessoal da organização chegava, até mandar um abraço pro Neto aí, ele é o cara que chegava para mim, que organizava o evento, eu lembro até hoje, ele chegava assim, cara, ou você vai ser mecânico para ajudar os seus amigos, ou você vai ser piloto. Escolhe, você não vai fazer nenhum nem outro aqui. Ele vivia chamando minha atenção, assim, no lado bom. Por quê? Eu saía, isso aí quem está assistindo e me acompanha sabe o que eu estou falando. Eu saía do meu box, na hora que eu praticamente tinha que estar olhando para o meu carro, assistindo o treino, saber o que eu tinha que fazer. Eu não estava nem aí, eu saía correndo, ajudar de box em box. Deitava debaixo do carro dos outros, apertar parafuso, resolver o que tinha que resolver. Você estava fazendo ali alguma coisa que era para, por exemplo, ajudar as pessoas, mas eu costumo falar, me prejudicando. Ajudar as pessoas até o limite que não nos prejudica. Né? Então, quando você está ajudando alguém que está te prejudicando, automaticamente você não está ajudando. Tem outro nome isso, né? E não vem ao caso. Mas deixa para lá. É importante. Mas esse é o ruim do coração bom, né? A gente não entende aonde te prejudica. E eu, nossa, mas é tão natural. Eu não tô indo lá fazer para querer algo da pessoa. Nunca fiz isso. Quem me conhece sabe como eu sou. Mas era automático. Eu vi o cara lá se lascando, corria lá. Só que ao mesmo tempo quem estava se prejudicando era eu. Aí entra essa história que você está falando. Então eu vim tentando mudar isso ao longo do tempo, que não foi pouco tempo, né?
E isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem esse ponto que você falou, acho muito importante. É, Ajudar até onde não te e prejudica. hoje é importante, né, saber, né, você está trabalhando aí nas duas categorias, Brasil e Estados Unidos, e você ainda atua como mecânico para algum piloto? Não, na verdade hoje é assim, né? Tudo que rolou na minha carreira de piloto, de oficina e tal, eu acabei ficando num ponto que eu tava maluco, né? É, tudo nas minhas costas, tentando fazer tudo, a oficina com, sei lá, 15 carros lá dentro de projeto, né? Demorou para me formar um quadro de funcionário bom lá dentro. Consegui formar aqui quando eu estava com a oficina aqui na Laranjal, até agradecer ao Gustavo aí, o Marcos aí, que esse cara, se não tivesse comigo hoje, eu não tinha feito metade das minhas coisas, acho. Acho que nem a metade, acho que não tinha feito nada do que eu pude fazer depois que ele estava comigo lá, assumindo a bronca lá. Então, um abraço pra você, Gustavo. Te amo. É, não fica Então, com ciúme, Thaís, hein? Não vou não, falando, esse hein? aqui é pessoal, É, não é. Mas aí, assim, quando eu conseguia a ir administrando isso, tirando um pouco do peso da oficina nas minhas costas, o Gustavo veio assumindo toda essa bronca aí, eu formei um quadro de funcionário legal, né? Até a maioria era de Serquilho que a gente trouxe. Só que mesmo assim, era tudo Eric. O Eric, você sabe como é, vocês empresários aí que sim. acostumaram da forma errada, né? Ah, não, mas era só eu que resolvia, tinha que falar comigo. Se eu não tivesse na oficina, tinha cliente que não queria levar carro. Tipo, peraí, você não tá confiando no meu trabalho. Você quer que eu trabalhe para você? Não, então, calma. Essa é a minha empresa, eu que formei ela. Ela vai sair, Tem o seu é DNA. o meu DNA, ela vai sair com a minha, vamos dizer assim, com o meu, minha especificação, é o meu projeto, eles são treinados para isso. Então eu comecei a cansar, né? Todo mundo sabe, né? É fácil de lidar com o ser humano, né? Aí você vem Esse é o cansando. grande desafio, né? Aí eu vim cansando, por quê? Eu vim cansando no sentido do quê? Não é que eu quis desistir. É que o leque que abriu na minha vida, e eu enxergando o piloto, eu enxergando a rede social funcionando na forma de a gente ter uma forma de conseguir conquistar algo melhor, a parte do YouTube. Quando eu enxerguei isso, eu falei, eu não posso ficar mais braçal. Eu preciso que isso aqui funcione sem mim. Tem que sair do operacional e tem que ir para o Operacional, estratégico. exatamente. E na época você lembra, você acompanhou muito tempo lá, a gente, né, na empresa da minha mãe e eu ali. Então eu fui pensando o que eu vou fazer. Eu fui diminuindo para me tirar o peso das minhas costas, continuando focado ali como piloto, continuando com a oficina, indo buscando outros leques, mas não dava. A oficina vinha sempre carregada, carregada, carregada. Chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso arrumar um sócio, mas não investidor, um sócio que eu consiga dividir Dividir as as tarefas. tarefas para mim estar mais tranquilo. É, uma coisa que você falou é muito importante, né? Para a gente poder avançar, a gente tem que ter pessoas trabalhando conosco, a gente tem que ter equipe, muitas vezes trabalhando, inclusive, a questão até mesmo de partilhar, né? De Sim, trazer pessoas que vão agregar ao seu negócio, né? exato, exato. Então, aí eu falei, cara, mas aí são diferentes, né? Sócio investidor é aquele cara que vai te dar o dinheiro, investir o que precisa na empresa, mas o trabalho vai ser todo seu de novo. Você vai virar um escravo dele, Vai né? virar um escravo dele, geralmente é isso. E eu não preciso de um sócio investidor, eu preciso de um sócio que divida a despesa, ou seja, É dividir o trabalho, a responsabilidade, carga, né? dividir a responsabilidade. E Exatamente. aí eu fui procurando e aí eu acabei chegando num bom senso, que é hoje como está funcionando. O Renato Garcia, e quem está assistindo aí vai conhecer, um youtuber famosíssimo, aí, um dos melhores do Brasil, né, mais conhecido. Tem todos os meninos da casa lá, dos Hunters, né, que é o Léo, o Renan, Boquinha, todo mundo lá, o Gui. E eu sempre, conforme a oficina criou esse nome e os meninos também gostaram do esporte, eles me conheceram, né? Eu nunca tive influência com eles antes disso, eles me conheceram através da oficina, através de contatos dos meninos que estavam no drift, falou, o Eric mexe com os carros, e eu comecei a preparar os carros deles há muito tempo, de todos os da casa lá, principalmente do Renato, que era o que mais corria. E aí a gente criou uma certa amizade grande, de amigo mesmo, não de conhecido, uma amizade grande, tem até hoje, graças a Deus. E aí eu fui me abrindo um leque, ele, começa com o YouTube, faz isso, faz dando várias dicas, comecei Que a legal. fazer, Quer dizer, você gerou, né, o interesse, né, com o seu desempenho, com o seu trabalho, e ele passou a fazer parte do meio do meio que do eu não drift. pensava muito do YouTube, né? Que hoje é mais conhecido no mundo. E aí, quando ele veio para cá, a gente passou anos trabalhando junto, né? Eu fazia todos os carros deles. E chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu não tô a fim de tentar estagnar a oficina, pensar em alguma coisa. Ele falou, por que você não muda para cá, para Londrina? Porque ele já queria eu lá com eles lá. Aí eu falei assim, uma boa ideia, vamos montar a oficina aí então. Ele falou, vamos. Aí nós sentamos, negociamos, eu parei com a oficina aqui,
Falei, ó, eu preciso dos meus funcionários, né? Preciso dos meus colaboradores aqui, vocês vão? Senão não adianta eu ir lá e vou Sim, voltar a ser sim. braçal, né? Aí os três que estavam na época lá, nós vamos embora. Foram para lá. O Gustavo, que é o chefe de todos eles, foi. Aí eu falei, eu vou se for, senão não adianta. Não, vamos. E assim, a gente montou a oficina de ameio para mexer nos carros lá em Londrina. Foi onde eu consegui tirar um pouco o pé da oficina, para deixar só com eles, tocando as coisas lá do pessoal da casa, e eu consegui estar agregado nas redes sociais, ser mais um piloto, focar mais na carreira piloto, e é isso que eu planejei em um ano para cá, entendeu? Vamos dizer, tá indo para 2 já. Pô, que Então, eu legal. tô nesse caminho Então agora. é muito importante nessa questão do foco, de realmente trabalhar a gestão, eliminar realmente alguns desperdiçadores de tempo e Sim, passar a focar naquilo que realmente vale a é pena. mais importante dentro do seu negócio, né? Exatamente. Bem, Eric, nosso papo está muito legal, está muito gostoso, né? E a Show. gente está chegando aqui na nossa parte final. Queria que você desse aí as suas considerações finais, o que você espera aí da sua carreira como piloto no futuro, né? Os seus projetos aí como empreendedor e fica à vontade aí para fazer suas Bom, considerações finais primeiramente aí. aí, obrigado mais uma vez por ter me convidado aí para fazer parte aqui, de falar um pouquinho da minha história aí para a galera aí que não me conhece, está conhecendo agora. Quem me conhece aí, está assistindo mais uma vez, É né? isso aí. E obrigado, Reginaldo, também a parte, Reginaldo, para quem não sabe aí, a vida inteira deu apoio lá para a empresa da minha mãe. Nossa, quantas vezes foi salvar a gente lá. Então, o Reginaldo está na nossa vida já há muito tempo, né? E agora eu vou dizer que vai estar na minha, né, pessoal, porque quando eu mudei para Londrina, acabou ficando, a gente ficou distante, né? Sim. Então, tudo que a gente tinha de conhecimento aqui, ficou aqui e eu lá é uma nova vida. E agora a gente está reestruturando essa minha vida, vamos dizer assim, minha carreira. E Reginaldo vai ter que entrar na jogada aí, né? Não, fica tranquilo. Eu acho que essa questão geográfica não é um problema também, né? Porque Aham. hoje a gente tem a Muito tecnologia simples, né? como alternativa e você pode ter certeza que eu sou aquele cara que dá aquele puxão de orelha, mas é Na pro hora, bem, né? com certeza. Mas é isso, eu acho que agora a gente tem muito a crescer ainda como piloto, né? Eu como estou sendo um piloto internacional aí, são três Sim. pilotos que carregam o nome do Brasil fora daqui. É eu, o Diego Iga e o João Barion. Os três correm na Fórmula Drift, né? E tem outros pilotos que são do Japão, mas eles não moram no Brasil. É o Fausto, que também compete lá, levando a bandeira nossa, mas quem mora aqui mesmo é a gente que está levando o nome. Então, assim, ano que vem tem muita coisa para acontecer nova. Organizando a vida, a gente vai ter muito mais opções de coisas a fazer. Sem dúvida, né? Vamos ter E mais dar tempo. foco naquilo que é Exato, que é importante, né? importante. Sair do operacional e cada vez gerar mais resultados. É isso aí, eu acho que a gente só tem a crescer e vamos para cima. Uma coisa que eu acho interessante, assim, muitas pessoas acham que a gente, quando vê a gente no lado bom, né, no bem bom, nossa, olha lá o Eric nos Estados Unidos. Meu, vocês não têm ideia como é para estar ali, como é para chegar. Então, assim, às vezes a pessoa olha lá uma pessoa de custo de vida baixo, acho que não é possível, né? Eu gosto de deixar bem claro isso toda vez que eu comento algo. Cara, tudo nessa vida é possível, desde que você foque, busque, não espere cair do céu, não passe por cima de ninguém, não faça nada o que não for necessário para você atropelar as pessoas, né? Eu acho que humildade é uma coisa que vai levar você bem para frente e tem que focar. É um sonho que vai se realizar. Eu falo assim, ó, pensa numa pessoa que você quer chegar perto no nível dela, se ela chegou, ela não é mais do que ninguém. Se ela chegou, você também pode chegar. É tudo que um ser humano faz, o outro pode fazer Com também. certeza. O que um ser humano faz, você pode fazer. Então nunca desista, mas procure os seus caminhos corretos, né? Perfeito. E não se esqueça de seguir a jornada, né? Com certeza. Os bastidores, né? Como diz, né? Essa parte as pessoas não veem, né? Não vê, não Mas vê. existe aí noites de sono, né? Com Noite certeza. sem sono, noite sem Som. dormir e muita transpiração, né? Exato. Esse é o papel do empreendedor. É isso aí. Eric, quero agradecer demais aqui a tua Obrigado. presença, né? Como diz, pego no laço aqui, né? Estamos Amanhã você já está aqui. voltando para Londrina, né? Já vamos voltar para Legal, Londrina. muito Vamos lá. bacana. E já vou embarcar para os Estados Unidos no sábado, hein? Legal, Já bacana. estamos indo para A lá corrida é também. onde? A corrida é em Utah. Utah. Utah, a gente tem um treino antes, que não era possível se minha vida não tivesse organizada, eu estar indo nesse treino. Então quer dizer que já está organizada, né? Pô, que bom. Já vou conseguir ir nesse treino já que vai ter agora, e depois de 10 dias já é a corrida oficial. Show de bola, excelente. Isso aí. Muito Muito obrigado a bem. todo mundo.
Campeão. Obrigado, Reginaldo, mais uma vez. Gente, esse foi o nosso podcast GPSE, episódio número 6 aqui com o Eric Médici, grande piloto aí de drifting, né? Já com 8 anos de experiência, um piloto binacional, né? Correndo no Brasil e também nos Estados Unidos. E a gente se encontra no nosso próximo episódio.